Sabe, é, qual é a maior ironia do esporte? Conta pra mim. É tipo tentar derrubar a fortaleza do seu maior adversário usando os exatos arquitetos que projetaram ela. Nossa, sim. Isso é muito real. E, bom, hoje o nosso mergulho nas fontes foca exatamente nisso. Na anatomia de uma reestruturação bem complexa, que é a atual fase do Grêmio. Uhum. E o timing não podia ser melhor, né? Exato. O cenário imediato é aquele confronto dessa quinta-feira, lá em Barueri, onde a equipe gaúcha enfrenta justamente o Palmeiras. Marcando a retomada do Campeonato Brasileiro logo depois dessa pausa pra data FIFA. Isso. Mas olha, o foco aqui hoje não é tipo a prancheta tática de sempre. A gente está decodificando o xadrez psicológico dessa gestão. Com certeza, a ideia é entender como o clube tá usando essa herança alviverde, né? Uhum. Essa espinha dorsal de ex-jogadores do Palmeiras. Sim, a forjar uma nova mentalidade vencedora num ambiente que, convenhamos, precisava muito de novos ares. Totalmente. Porque quando a gente lê as anotações e os artigos sobre essa transição, a gente percebe algo muito mais profundo do que uma simples coincidência de mercado. Exato. O que a gente vê no Grêmio não é tipo só a montagem de um elenco. É uma tentativa muito deliberada de transplantar um DNA vencedor de um rival direto. E essa partida de quinta-feira acaba sendo o ápice dessa experiência toda, sabe? Pois é. E entender como a experiência, o peso de uma carreira e aquela bagagem gigante de títulos são transferidos de um vestiário para o outro, isso é fundamental. É uma dinâmica que serve para quem está ouvindo a gente aplicar em qualquer área. Quando uma instituição esportiva ou até uma corporação entra em crise, a busca por estabilidade passa por importar líderes. Trulinhas do gramado. Uhum. Mas, voltando a atenção para as peças desse tabuleiro, a gente precisa olhar para quem são esses caras e o que eles efetivamente trazem nessa bagagem. Sim, porque na prática, um movimento de mercado desse tamanho não mira só no desempenho físico, né? Não, de jeito nenhum. O foco do material que a gente está analisando recai super forte sobre uma dupla de veteranos. O goleiro Everton, que hoje está com 38 anos, Uhum. e o lateral direito Marcos Rocha, com 37. Os dois chegaram a Porto Alegre buscando prolongar aquela reta final de carreira, né? Depois de perderem um pouco de espaço no clube paulista. O que é super natural pela idade e por todo o ciclo de renovação do futebol. Mas o ponto de atenção aqui não é a idade avançada deles, é o currículo que vem junto com esses nomes. Nossa, o currículo é pesado. Demais! Essa contratação carrega uma aura que impõe um respeito imediato lá dentro. Juntos, no Palmeiras, esses atletas construíram uma verdadeira dinastia. Só para lembrar quem nos ouve, o histórico inclui 3 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores. Isso sem nem botar na conta os campeonatos estaduais, sabe? É muita coisa. Eles estabeleceram um padrão de exigência que a direção gremista considerou vital para o próprio projeto de reconstrução do clube. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a maneira como esse movimento costuma ser interpretado nas nossas fontes me lembra muito a dinâmica de uma startup. Uma startup? Como assim? Tipo, imagina uma startup que perdeu o rumo, os resultados não estão vindo, e a diretoria decide trazer executivos sêniores de uma gigante da tecnologia. Ah, entendi. Aqueles caras que já viram de tudo. Exato. Na teoria, o clube não adquiriu só o hardware, sabe? Não é só a capacidade física de fazer uma defesa debaixo das traves ou a eficiência de um desarme. Uhum. O clube mirou na aquisição do software, a cultura de vitórias, a resiliência forjada sobre uma pressão brutal. Aquela capacidade de ler o jogo no mata-mata tenso de Libertadores. Isso. É basicamente a compra de um atalho mental. Se conectarmos isso ao panorama geral, o problema dessa analogia do software, por mais perfeita que ela seja, é que a implementação no mundo físico não é tão simples, né? Não é só plugar e rodar. Exatamente. Não é só dar play. A transição desse código-fonte de um vestiário para o outro esbarra muito no fator humano. Sem dúvida. A visão da diretoria gremista aposta muito na ideia de que equipes em reconstrução frequentemente lidam com elencos muito jovens ou então muito abalados emocionalmente pelos resultados ruins. E construir essa resiliência do zero custa tempo. E pior, costuma custar eliminações bem dolorosas em torneios importantes. Pois é. Então, ao colocar na mesma sala profissionais que já ergueram as maiores taças do continente, a expectativa é dar uma acelerada no amadurecimento dos outros.
A teoria básica é que a resiliência não precisa ser sempre testada através da falha, né? Ela pode ser absorvida pelo convívio diário. Uhum, mas isso exige um nível de adaptação altíssimo. Com certeza. Só o fato de um multicampeão entrar no vestiário já muda a temperatura do ambiente. A régua de exigência sobe quase organicamente num treinamento. Ninguém vai querer demonstrar a falta de intensidade do lado de um cara que tem 2 Libertadores no currículo, sabe? O cara fica com vergonha de correr pouco. Mas, avançando pelas nossas fontes, a gente chega no momento presente, esse ano de 2026. E sob o comando do técnico português Luiz Castro. Exato. E aqui o roteiro abandona aquela simplicidade toda. A aplicação prática desse software de liderança tem se manifestado de 2 formas radicalmente opostas nessa dupla. Totalmente opostas. De um lado, a gente tem um modelo de liderança ativa, que é super personificado no Everton. E o caso do Everton revela uma urgência estratégica bem interessante. Sim, ele foi contratado neste ano de 2026 com um vínculo longo, assinado até o final de 2028. E convenhamos, para um goleiro de 38 anos, um contrato de 3 temporadas não é tipo um movimento padrão de mercado. Não, longe disso. É uma declaração de intenções gigante. As informações dos bastidores que a gente analisou confirmam que ele chegou para ser o dono absoluto da posição. Que era um desejo central da direção e uma exigência direta do próprio Luiz Castro. Castro. O Everton é atualmente o segundo jogador mais utilizado pelo treinador na temporada inteira. E a presença dele não é só uma estatística de minutos jogados, ela é física e ela é sonora. Sonora, sim. Os relatos mostram que ele tem uma voz extremamente ativa no vestiário. Ele fala com muita autoridade antes e depois das partidas. E ele usa ativamente a própria trajetória vitoriosa para, calibrar o nível de motivação do elenco. Ele é o arquétipo bem clássico daquele capitão que atua na linha de frente, absorvendo o impacto e ditando o ritmo emocional da galera. E tem um mecanismo psicológico muito específico funcionando aí. Um goleiro experiente que se comunica bem não tá ali só motivando o time. O que mais ele faz? Ele tá organizando a linha defensiva o tempo todo e reduzindo a carga cognitiva dos zagueiros. Ah, entendi. Quando o Everton levanta a voz, ele acaba transferindo a pressão do erro para si mesmo. Exatamente. É uma liderança ancorada no desempenho em tempo real. Sabe, ele cobra em voz alta, mas ele valida essa cobrança entregando muita consistência debaixo das traves. O grupo acaba aceitando o tom imperativo porque o rendimento prático justifica a hierarquia dele. Pois é, só que o contraste com a outra face dessa herança alviverde é o que torna o ambiente desse atual Grêmio um estudo de caso muito complexo. Exatamente. Porque se o Everton é tipo aquele farol no meio da tempestade, atuando ali no centro do palco, o Marcos Rocha teve que se adaptar a um modelo de liderança totalmente passiva, operando puramente nos bastidores. E a linha do tempo da chegada dele ajuda muito a explicar essa dicotomia. Sim, porque diferente do Everton, ele não desembarcou lá em Porto Alegre junto com a comissão técnica do Luiz Castro. Não, ele foi contratado lá atrás, em agosto do ano passado, em 2025. E as anotações sobre aquele período são bem dramáticas. O clube estava enfrentando uma epidemia de lesões que beirava o caos absoluto. Nossa, sim. O lateral direito titular, o João Pedro, se machucou, e isso forçou o time a improvisar o zagueiro Gustavo Martins na posição durante grande parte dos jogos. O contexto de 2025 exigiu uma intervenção quase de emergência. O treinador, na época, ainda era o Mano Menezes, e o diagnóstico interno apontava para um colapso que ia muito além da tática em campo. A visão que eles tinham era de que o grupo necessitava urgentemente de estofo emocional para lidar com tanto improvisação, e com os resultados ruins. Exato. E o Marcos Rocha foi o cara escolhido para ser esse escudo. E a chegada dele teve um efeito estabilizador quase instantâneo. Ele chegou, assumiu a titularidade e atuou em 12 partidas naquele ano. Ele ofereceu aquela segurança técnica básica que permitiu para o Gustavo Martins voltar para as águas de origem e devolveu um pouco de normalidade para o sistema defensivo. Mas então a temporada vira. A direção muda a rota e o português Luiz Castro assume a prancheta agora em 2026. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O status do Marcos Rocha sofre uma inversão simplesmente brutal. Diferente do Everton, que virou o homem de confiança, o lateral viu os minutos dele desaparecerem completamente.
O dado atual que temos é assustador para um jogador desse calibre. Ele não é utilizado há 10 partidas. 10 jogos inteiros como espectador sentado no banco. E o detalhe que agrava tudo isso é que o Luiz Castro tem preferido improvisar o atacante Pavon na lateral direita, acionando o veterano. O que é uma loucura, né? O contrato do Rocha vai só até o final deste ano, de 2026, e os relatos definem a função atual dele como a de um mero espelho para o elenco. Fica aquela dúvida inescapável: como uma figura dessas mantém autoridade num cenário de tamanho apagamento tático? Pois é, na teoria, ser escanteado para dar lugar a um atacante improvisado destrói o moral e o respeito de qualquer jogador, não importa a idade. O que é fascinante aqui é que essa perplexidade diante da situação faz muito sentido quando a gente olha só para a superfície técnica da coisa. Como assim? É que o ambiente do futebol profissional de alto rendimento opera com umas métricas bem visíveis de utilidade. A utilidade de vestiário muitas vezes funciona de maneira autônoma em relação à utilidade tática no gramado. O respeito conquistado pelo Marcos Rocha ao longo de mais de uma década de títulos não evapora simplesmente porque o modelo de jogo atual mudou. Exatamente. O Luiz Castro exige uma característica de infiltração ofensiva que o Pavon entrega melhor. Mas a mecânica da liderança passiva do Rocha reside na absorção da frustração. Eu tô tentando visualizar como isso se traduz, sabe, no dia a dia do clube. Porque a imagem tradicional que a gente tem do líder é a do atleta insubstituível, o cara que joga sempre. Sim, mas a imagem tradicional muitas vezes ignora totalmente a força do exemplo silencioso. Tá, me dá um exemplo de como isso funciona na prática. Imagina um atleta de 20 anos de idade sendo substituído ou perdendo a vaga no time titular. A tendência natural da juventude é externalizar a culpa, né? Criar um atrito com a comissão técnica. Desestabilizar o ambiente de treinamento, fazer bico. Isso. Mas quando esse jovem olha para o lado e vê um multicampeão, um cara com 2 Libertadores nas costas, aceitando a reserva por 10 rodadas consecutivas, sem vazar insatisfação para a imprensa, Caramba. sem implodir o vestiário, Sem dar um pio. o direito desse jovem de reclamar evapora na hora. O profissionalismo inabalável do veterano cria uma barreira psicológica que impede a indisciplina dos mais novos. Nossa, uma engenharia reversa do ego. O próprio ato dele não causar um tumulto diante de uma improvisação tática na posição dele já é um exercício monumental de controle do grupo. Com certeza. Ele acaba forçando a maturidade no resto do elenco através do silêncio. É o que transforma um jogador descartado, entre aspas, em um pilar de sustentação absurdo. A ética de trabalho diário de uma lenda que não está jogando acaba legitimando as escolhas do treinador perante o resto do grupo. Exato. Se o Marcos Rocha treina com intensidade máxima numa terça-feira, sabendo que não vai para o jogo na quinta, ninguém mais no elenco tem espaço para treinar com preguiça. É uma liderança que garante a paz estrutural do time, permitindo que o técnico tome decisões super impopulares sem perder o comando do vestiário. Isso lança uma luz totalmente diferente sobre a ideia de grupo, né? Mostra que o impacto de um currículo pesado transcende, e muito, aqueles 90 minutos de jogo. Com certeza. Mas avançando na nossa investigação, essa herança alviverde no Grêmio não se sustenta só em lendas na reta final da carreira. Não mesmo? As fontes apontam para um terceiro elemento importado lá de São Paulo. E ele ilustra uma barreira muito mais moderna e até invisível, que afeta demais a montagem de equipes. A famosa burocracia dos contratos. Isso. E a inclusão do lateral esquerdo Caio Paulista nessa equação adiciona uma camada de complexidade que é puramente corporativa. Diferente dos veteranos que chegaram em definitivo, trazendo aquela bagagem histórica gigantesca de vitórias, o Caio Paulista representa uma solução tática mais imediata. Que foi viabilizada através de um formato contratual bem diferente. Ele chegou lá no Rio Grande do Sul por meio de um empréstimo junto ao próprio Palmeiras, válido para essa atual temporada. E o papel dele tem sido o de uma válvula de escape tática. As anotações evidenciam que, com aquela infeliz lesão do titular, o Marlon, o Luiz Castro precisou acionar o Caio repetidas vezes. E ele correspondeu, né? Ele se tornou a peça de rotação fundamental para manter o sistema ali pela esquerda funcionando. Exato.
Mas o detalhe que amarra toda essa engrenagem é que os direitos econômicos do atleta pertencem ao time paulista até dezembro de 2028. E é neste exato ponto que as planilhas financeiras colidem violentamente com o campo de jogo. Isso levanta uma questão importante. É o obstáculo central que o planejamento esportivo precisa enfrentar nessa rodada específica. Sim, porque o Caio Paulista dificilmente vai entrar em campo no confronto dessa quinta-feira em Barueri. E a limitação não é física. Nem tática. É estritamente contratual. Acordos de empréstimo entre rivais diretos aqui no futebol brasileiro frequentemente incluem uma cláusula financeira proibitiva, sabe? Uma multa super severa que deve ser paga caso o clube locatário deseje escalar o jogador contra o clube detentor dos direitos dele. E a realidade orçamentária dos clubes impõe que o pagamento dessa multa seja quase sempre evitado a qualquer custo, o que retira o atleta da partida por um puro decreto burocrático. O que torna a situação beirando o absurdo é pensar na cabeça do treinador. É como se você alugasse um motor de altíssimo desempenho para competir numa corrida. Certo. Mas o contrato de locação tem uma trava de GPS que desliga o motor exatamente no momento em que a prova passa na frente da sede da locadora. Nossa, essa analogia do GPS é perfeita. O Luiz Castro tem pela frente o primeiro jogo pós-data FIFA. É um momento crucial para impor ritmo no campeonato. E o titular absoluto dele, o Marlon, tá fora por lesão. Aí o substituto, que tem absorvido os minutos, mantido o padrão e treinado super bem, está à disposição lá no vestiário. Saudável. Mas a prancheta do técnico acaba sendo engessada por uma cláusula que foi redigida meses atrás num escritório fechado. A situação escancara o dilema tático e financeiro de montar um elenco baseado no mercado de rivais. É sempre preciso analisar esse equilíbrio entre o alívio de curto prazo e a vulnerabilidade nos momentos mais decisivos. Sim, porque ao aceitar as condições de um empréstimo desses, a instituição garante um atleta de alto nível técnico sem precisar de um aporte financeiro gigante para compra em definitivo. Você resolve uma carência crônica do plantel e ainda preserva o fluxo de caixa, né? E o rendimento da equipe se estabiliza contra a vasta maioria dos adversários do torneio. Porém, o custo oculto dessa estratégia sempre tem uma data marcada no calendário para ser cobrado. É aquele jogo-chave. Exatamente. O problema fundamental de fortalecer o elenco dessa maneira é que o teto competitivo fica condicionado a fatores totalmente alheios ao campo de treinamento. No exato momento em que ocorre o confronto direto, que geralmente envolve posições super críticas na tabela de classificação, o time é forçado a atuar desfalcado de uma peça que já está integrada no modelo de jogo. E o treinador se viu obrigado a criar uma terceira alternativa tática num dos jogos de maior pressão da temporada. O que evidencia as limitações de depender tanto de empréstimos estruturais em processos de reconstrução de longo prazo. Então, se a gente recuar um pouco para observar o panorama completo desse mergulho, a arquitetura desse atual time do Grêmio que viaja para Barueri é fascinante. Então, o que tudo isso significa? Significa que o Grêmio está se apoiando em 3 pilares distintos, todos extraídos do seu rival. A gente tem o pilar do comportamento ativo, com o Everton impondo o ritmo do vestiário e sustentando o sistema lá atrás. Aí temos o pilar da inteligência emocional silenciosa, com o Marcos Rocha, engolindo o ego para estabilizar os ânimos de um grupo que presencia mudanças táticas constantes. E por fim existe o pilar da necessidade burocrática, com o Caio Paulista tapando buracos essenciais. Sempre que as cláusulas contratuais permitirem a quebra do cadeado, claro. Pois é, e todo esse processo ilustra com perfeição que reerguer uma instituição esportiva ou corporativa, como a gente falou no início, é um quebra-cabeça brutal. Exige mesclar o ímpeto e a energia da juventude com a consistência inabalável daquelas vozes mais velhas. Além de, claro, saber gerenciar a frustração de líderes que precisarão ceder o protagonismo pelo bem maior do projeto. A avaliação dessa simbiose entre as peças recém-chegadas e a estrutura que já estava lá revela o grau de maturidade de um projeto. Mas o mergulho nessa dinâmica toda suscita uma reflexão inevitável para quem está escutando continuar ponderando. Manda. Muito depois do apito inicial em Barueri, a gente tem que se perguntar. Existe uma fronteira bem delicada nessa estratégia de importação de cultura. Se uma organização muito orgulhosa e em plena reconstrução
necessita se ancorar tão profundamente nas vozes de comando, Uhum. na resiliência mental e na história monumental de vitórias de um adversário direto para conseguir se estabilizar. Em que momento exato esse grupo deixa de ser um mero eco do sucesso alheio e passa, de fato, a forjar sua própria identidade vencedora? Caramba, é a grande questão que fica pairando no ar para essa noite de quinta-feira. Até a próxima!